Então, hoje a gente vai falar do balanço hídrico, nosso tema de hoje, e sobre a importância de automatizar, até automatização e mapeamento para um melhor aproveitamento dos recursos hídricos. Então, eu me chamo Christian Preis, eu sou parte da equipe de gerenciamento de dados aqui da Water Services, e eu vou apresentar esse webinar aí para vocês hoje. Começando com uma breve apresentação da nossa empresa, da Water Services, para quem não conhece. Então, somos uma empresa que vende produtos, serviços e treinamentos. Dentro de produtos, nós vendemos licenças de softwares para modelagem de águas subterrâneas, gerenciamento de dados ambientais, modelagem geotécnica e interpretação de ensaios de bombeamento. Também vendemos sensores de monitoramento, são os divers para pressão, condutividade elétrica e também vendemos soluções telemétricas. Para serviços, a gente oferece serviços de modelagem numérica de águas subterrâneas, serviços hidrogeológicos para mineração, soluções para áreas contaminadas, impacto ambiental e avaliação de risco, obtenção de autógrafos para captação, gerenciamento de dados ambientais, que é a equipe onde eu trabalho, e análises hidroquímicas e geoquímicas. Também oferecemos treinamentos com cursos que podem ser online, presenciais ou ainda personalizados, específicos para algum cliente. Oferecemos webinars, como o de hoje, por exemplo, e também temos workshops agendados e também temos um canal no YouTube. A gente tem aí uma série de webinars que a gente já gravou ao longo dos anos. Então, nossas principais áreas de atuação são a hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica. A parte de serviços que eu citei anteriormente, a parte de coleta de dados de campo, tem acompanhamento de perfuração, a gente faz interpretação e análise de resultado, a gente implanta sistemas de informação e gerenciamento de dados, modelagem geológica conceitual e também simulação de fluxo de águas subterrâneas e transporte de contaminantes. Entre a nossa gama de clientes aqui, apresentamos aqui, tem Vale, Coca-Cola, CSN, diversas outras empresas do Brasil e também do mundo. E com relação aos treinamentos, então a gente oferece cursos e webinars e workshops, temos nosso canal no YouTube e temos também o WST Academy, onde a gente tem alguns cursos que a gente já ofereceu nos últimos anos, a gente tem lá disponível no Academy para quem quiser se inscrever, quem quiser fazer. Os principais temas dos nossos cursos e webinars são testes de bombeamento, modelagem hidrogeológica, gestão de bancos de dados, técnicas de perfuração, hidrogeoquímica e hidrogeotecnia. E aqui tem alguns dos nossos principais clientes que a gente já ofereceu esses treinamentos. Com relação aos produtos, nós somos representantes da Waterloo Hydrogeologic, dos softwares da Waterloo. A gente também vende licenças dos softwares dele, como o Visual Modiflow, o Aquachem, o HGA, HydroGeoanalyst, o HGA e o Aquifer Test. Também somos representantes dos softwares da Bentley. E a gente também vende os produtos, os divers da Van Essen, o monitoramento de nível d'água, pressão, temperatura e condutividade elétrica. Agora, focando no tema no nosso webinar de hoje, que é o balanço hídrico, vou começar primeiro, então, fazendo uma introdução do que é o balanço hídrico, por que é importante conhecer o balanço hídrico dentro de uma unidade industrial, dentro de uma indústria de mineração, por exemplo. Então, primeiramente, o que é o balanço hídrico? É o conhecimento de todo o circuito hídrico existente dentro de um ambiente específico, seja de uma indústria ou um complexo de mineração. É saber exatamente o que acontece com a água desde o momento que eu retiro ela do meio ambiente, durante o uso, dentro do meu complexo e até, inclusive, depois que eu devolvo ao meio ambiente essa água. Daí eu ter esse conhecimento todo. Então, eu vou conhecer todo o circuito hídrico dentro do meu complexo, dentro da minha indústria, saber que a água vem da captação para tratamento, depois vai para os meus processos industriais, tem consumo interno, passa para o tratamento, volta para o meio ambiente, parte da água pode ser recirculada. Então, é eu ter, claro, a imagem desse meu circuito hídrico. Isso seria o balanço hídrico. E qual que é a importância de eu ter esse conhecimento? Primeiro, com relação a metas de sustentabilidade, que aí a gente consegue conhecer melhor o uso de água da nossa indústria e poder direcionar alguma estratégia para sustentabilidade, para redução de consumo de água e temas relacionados, né?
Tem a parte de redução de custos, que a gente pode, por exemplo, tendo um balanço hídrico mais claro, a gente consegue identificar eventuais perdas durante o processo, ou ainda eventuais locais onde a água poderia estar sendo reutilizada. Poderia reutilizar a minha água e assim reduzir o montante de água que eu estou captando, reduzir o tanto de água que eu tenho que passar por algum tipo de tratamento. Eu consigo identificar melhor essas oportunidades quando eu tenho um balanço hídrico mais claro à disposição, né? Quando eu consigo visualizar isso mais claramente. Adequar-se também às exigências do mercado, que o mercado, tanto interno quanto externo, também tem feito exigências cada vez maiores em relação à sustentabilidade. E também para o marketing verde. Quando eu tenho essa política de sustentabilidade, eu posso fazer o marketing dessa minha política e é algo que o mercado vê com bons olhos. Com relação às exigências de mercado, a gente pode citar o GRI, que é o Global Reporting Initiative, que é uma iniciativa global que apresenta normas de melhores práticas para relatar ao público a questão de impactos econômicos, ambientais e sociais. Dentro do GRI existe um que se chama o GRI 303, que é específico de águas e efluentes, e um dos pilares desse tema é o balanço hídrico, justamente. Então a gente vai ele apresenta padrões, indica padrões para a gente reportar indicadores de uso da água. E esses indicadores são exigidos, por exemplo, pela Bolsa de Valores de Nova York. Então, empresas que vendem ações na Bolsa de Valores lá de Nova York precisam estar adequadas ao GRI, precisam apresentar esses indicadores para ter um bom indicador lá na Bolsa de Valores. A gente vê que é bem importante internacionalmente e também a nível nacional. Existe um conselho empresarial brasileiro que engloba as principais empresas e indústrias do Brasil, que já tem mais de 25 anos, esse conselho. Eles têm um site na internet, que é apresentado aqui na tela, cepds.org. Dentro desse conselho, eles têm câmeras temáticas, e uma das câmeras temáticas é focada justamente na água. Então, quando a gente acessa esse portal e vai nesse item de água, eles têm bastante material voltado ao uso da água, questões relacionadas a recursos hídricos. E dentro desse conselho, eles têm um compromisso empresarial que foi assumido para a segurança hídrica. Dentro desse compromisso, eles têm alguns objetivos. Primeiro, ampliar a inserção do tema de água na estratégia de negócios. Em segundo, mitigar os riscos da água para o negócio. Medir e comunicar publicamente a gestão da água na empresa. Incentivar projetos compartilhados em prol da água. Promover o engajamento da cadeia. E contribuir com tecnologias, conhecimentos, processos e recursos humanos. Dentro desses objetivos, a gente pode destacar esses três primeiros, que sem um balanço hídrico, sem conhecer o balanço hídrico da minha unidade, eu não consigo atender esses três primeiros objetivos. Eu preciso, para ampliar a inserção do tema de água, eu preciso conhecer como está o uso da água na minha indústria. Eu preciso ter conhecimento do meu balanço hídrico. Mesma coisa, mitigar riscos de água para o negócio, eu preciso, para poder identificar o risco, eu tenho que ter o diagnóstico, eu tenho que saber como que está o uso de água dentro da minha indústria. E para medir e comunicar publicamente a gestão da água, eu preciso ter uma gestão de água da minha empresa, e para poder publicar, né, e para ter essa gestão, eu tenho que ter um conhecimento do balanço hídrico dentro da minha unidade, eu tenho que saber exatamente como que está o uso da água no complexo onde eu trabalho. Então, como que eu faço para poder conhecer o meu balanço hídrico, para poder atender esses objetivos? Então, primeiro a gente tem que ter um conhecimento de qual que é o caminho da água dentro da minha unidade, da onde que eu pego a água, para onde que ela vai, quais são os caminhos internos dentro do meu complexo antes de ir para o meio ambiente. Então, pegando, por exemplo, um exemplo aqui hipotético, que eu tenho então a captação, da captação a água vai para um tratamento, do tratamento a água se divide, vai para processos industriais e vai para consumo interno. Por exemplo, tem um prédio administrativo que entra esse consumo interno, e tem a indústria, que é onde tem outros consumos dentro dos processos industriais. Então, a água, depois de ser utilizada, vai para passa por um tratamento, a promessação de tratamento, e do tratamento a água retorna para o meio ambiente. Então, aqui eu tenho um exemplo hipotético de um fluxograma simples de um balanço hídrico. Eu tenho que instalar medidores
né, eu tenho que ter medição desse fluxo, não basta somente saber o fluxo, saber que a água vai da captação para o tratamento. Eu preciso saber quanta água vai da captação para o tratamento, quanta água vai para os meus processos industriais, dentro dos processos industriais, quanta água vai para a etapa X, para a etapa Y, para a etapa Z. Eu tenho que ter algum tipo de medição, hidrômetro, algum sensor automático de vazão, tem que ter algum tipo de medição, ou uma medição manual, uma estimativa, algo eu preciso ter algum tipo de medição para saber quanta água que está passando por cada fluxo. Quando eu tenho essa medição, eu vou ter, então, muitos dados. Eu vou ter uma tabela de dados para cada um desse fluxo, eu vou ter uma tabela de dados. E aí, eu vou ter, então, no fim, eu vou ter os dados e vou ter o meu fluxograma. Aí a questão agora é, como que eu faço para juntar essas duas informações? Porque também não adianta nada ter um fluxograma isolado que não se comunica com meus dados. Eu tenho os dados de um lado e o fluxograma de outro, acaba prejudicando a minha análise que eu preciso fazer do meu balanço hídrico. Então, como que eu faço para juntar essas duas informações? Num cenário ideal, a gente precisa ter um sistema de gerenciamento de dados, onde eu armazeno esses meus dados que eu estou medindo. Eu preciso ter, onde possível, uma automatização dessas minhas leituras, né? Porque nem sempre é possível, às vezes eu só consigo fazer uma medição manual, às vezes eu consigo só alguma estimativa, mas de qualquer forma, onde possível, o interessante é ter alguma automatização, para que esse dado já vá automaticamente para o meu banco de dados, e eu preciso ter uma ferramenta de visualização de balanço hídrico que seja integrada a esse banco de dados. Para que a informação, quando eu abro o meu fluxograma, já tenha lá a informação do período que eu selecionar, de quanto volume, quanta vazão está passando por cada uma das etapas do meu fluxograma. E o que se busca quando a gente está juntando essas informações, né? A gente busca fluxogramas que sejam flexíveis, que sejam de fácil edição, que é bem comum, né, numa indústria, num complexo, numa mineração, por exemplo, fluxograma ser alterado. Hoje eu tenho esse fluxograma, amanhã eu posso ter outro, porque agora eu fiz um desvio do caminho da água aqui, agora em vez de ir para a indústria, vai para outro local, ou eu instalei um novo poço de captação, ou eu acrescentei um novo fluxo, ou agora eu tinha um poço que eu tive que desativar, então não tem mais esse fluxo. Então, é bem dinâmico, a gente sabe que o balanço hídrico dentro de uma indústria, dentro de uma mineração é bem dinâmico, então é muito importante que eu tenha uma ferramenta que me forneça essa flexibilidade para editar o fluxograma. É muito importante que o fluxograma esteja conectado a um banco de dados, porque quando eu abro o meu fluxograma, a minha ferramenta, eu consigo visualizar o dado do período que eu selecionar, o dado de volume, o dado de vazão. Para isso é importante que seja conectado ao banco de dados, porque eu não preciso toda hora lá manualmente inserir o volume ou a vazão de cada fluxo. É importante também eu ter exibição de alguns indicadores de interesse, que a informação de ter o volume, a vazão de cada fluxo por si só já é bastante interessante, mas também é algo que agrega bastante eu ter indicadores. Por exemplo, fazer algum somatório de quanta água eu estou captando no total. Eu posso ter mais de uma captação. Qual o volume de água que eu estou recirculando dentro da minha unidade, quanto volume de água que eu estou fazendo no reuso, quanta água eu estou retornando para o meio ambiente, a porcentagem de reuso em cima do volume de captado. Então, tem vários indicadores que podem ser interessantes para a minha análise e também para os meus investidores, né, por questão de sustentabilidade. E é importante também eu ter fácil acesso a essas ferramentas, a esses dados e a segurança de dados históricos. Então, a questão da integração com o banco de dados é importante para isso também. Eu tenho ali uma segurança dos meus dados históricos. Então, eu posso hoje lá filtrar e ver os dados do mês de maio, mas eu posso estar querendo ver o dado de maio do ano passado para fazer uma comparação. É importante ter esse dado histórico. Se é uma ferramenta que não tem conexão com o banco, que não tem flexibilidade, eu perco esse dado histórico. Eu vou ter que manualmente, toda vez que eu for lá inserir um dado novo, eu vou estar sobrescrevendo e eu ter um grande risco de eu perder esse dado histórico se eu não salvar. A mesma coisa o fluxograma. Se eu editar um fluxograma hoje, a ferramenta tem que garantir o histórico para saber que hoje eu alterei e acrescentei um poço, mas ontem não tinha esse poço. Então, eu posso daqui a um ano querer ver o cenário que eu tinha ontem e não tinha esse poço. E aí, por isso que é importante manter esse histórico também do fluxograma, para saber como que era o meu fluxograma no período passado. E quais são os objetivos, né, dessa minha busca? Primeiro que conhecendo bem meu fluxograma, eu consigo obter redução
de custos, ou tendo essa flexibilidade do fluxograma, tendo essa facilidade de conexão com o banco de dados, eu reduzo o custo com consultorias externas. Se a minha ferramenta não é flexível, eu tenho que todo momento estar chamando alguma consultoria, alguém com conhecimento técnico dessa ferramenta para fazer as edições. Se a ferramenta tem uma flexibilidade do fluxograma, eu não preciso contratar uma consultoria externa. Eu mesmo posso ir lá e mexer nessa ferramenta, acrescentar um fluxo ou retirar um fluxo. Então, acabo reduzindo esses custos com consultorias. Eu tenho fácil acesso às informações essenciais para tomada de decisão. Não, eu abro a ferramenta e consigo identificar algum local que está me parecendo, pô, o consumo aqui está muito grande, o que está acontecendo? Será que está tendo alguma perda de água? Ou a gente vê, pô, a gente está captando muita água nesse local aqui, será que não dava para a gente reduzir essa captação e utilizar uma água de um outro local? Aumentar a recirculação, aumentar o reuso de água dentro da minha indústria? Então, facilita a tomada de decisão quando a informação está mais de fácil acesso, ela está visivelmente mais fácil, ela está mais fácil para mim, de forma visível, mais fácil para eu observar. Posso então identificar perdas de água. Como eu falei antes, de eu ter a informação fácil na minha frente, eu consigo identificar que estou aumentando o meu volume aqui nessa área que eu não tive um aumento de produção, não teve nenhuma alteração nos meus equipamentos e o volume de água está aumentando. Então, será que não está acontecendo alguma perda de água? Não estou tendo uma perda em algum local, alguma tubulação rachada, alguma coisa que está acontecendo que eu estou perdendo água? Fica mais fácil de identificar isso se eu tenho esse dado histórico, se eu tenho essa informação mais fácil para mim. Se os dados estão todos lá soltos em planilhas Excel, fica mais difícil de eu fazer essa análise, além de tomar mais tempo. Identificação de possibilidades de reuso, eu comentei agora há pouco também, e a questão da garantia do legado da informação. Então, se eu tenho um banco de dados, eu tenho todo o dado histórico, eu consigo fazer, inclusive, análise de série histórica, saber como foi a evolução. Eu tenho certeza que esse meu dado não vai ser perdido. Se eu tenho esse dado solto em planilhas Excel, alguém pode, sem querer, perder, o computador formatou, teve um problema no computador e eu perdi um monte de dados. Isso é algo que acontece. Perdi todos os meus dados históricos. É algo que acontece se eu não tenho banco de dados. Então, a garantia do legado da informação é bastante importante. E como que é feito hoje? Como que a gente tem identificado nos nossos clientes essa questão do balanço hídrico? Um cenário 1, que é um cenário bastante comum, que não é feito. Não existe um controle de balanço hídrico, não existe controle desses dados, eu não tenho o meu fluxograma desenhado, então o cenário mais comum é que não é feito. E isso é muitas vezes porque ainda no caso, o cliente não enxergou ainda os benefícios de ter esse balanço hídrico, ainda não conseguiu implantar por algum motivo, tem as dificuldades e aí não consegue implantar, porque ainda não conseguiu identificar os objetivos ou as vantagens de ter esse balanço hídrico. E nesse caso, quando não é feito, a gente daqueles itens que a gente buscava, então nenhum deles a gente tem, né? Não tem fluxograma, não tem os indicadores, não tem acesso aos dados, não tem o banco de dados, não tem nada. No cenário 2, a indústria possui os dados, mas não tem um fluxograma, não tem a ferramenta de fluxograma. Não tem esses dados em planilhas Excel ou em banco de dados, por exemplo. Tenho lá alguns hidrômetros, onde eu faço algumas medições, alguns medidores de vazão. Eu sei quanta água eu estou captando, tenho lá uma certa rotina de medição, porém não tenho esse fluxograma. Então, daqueles itens nossos que a gente busca, 2 a gente não tem, que é o fluxograma, e 2 a gente pode ter. Não necessariamente, né? Eu posso ter os dados, mas não ter isso organizado. Mas, às vezes, eu tenho os dados e está, de alguma forma, organizado em planilha Excel, e lá eu tenho os indicadores de interesse, e se eu tenho esses dados em um banco de dados, eu tenho fácil acesso e segurança de dados históricos. Porém, por exemplo, se eu só tenho dados em planilha Excel, tudo solto, mas não faço nenhuma análise, isso aqui é tudo vermelho, né? Não tem nada disso. No cenário 3, o cliente possui os dados, a indústria possui os dados e possui uma ferramenta simples de fluxograma. Já fez lá um levantamento de fluxograma e desenhou em alguma ferramenta mais simples, porém não tem conexão com o banco de dados. Então, eu tenho meus dados lá no planilha Excel, posso ter no banco de dados e tenho meu fluxograma em PowerPoint, Excel, Power BI, porém esse fluxograma não conversa com a minha fonte de dados, não tem integração com o meu banco de dados.
Então, nesse caso, ok, eu posso ter um fluxograma flexível, pode ser, eu desenhei no Excel, no PowerPoint, e é fácil de ir lá e deletar uma setinha e acrescentar outra, porém eu não tenho esse fluxograma conectado ao banco de dados. E eu posso ter, da mesma forma como no cenário 2, né, a gente pode ter, então, os dados lá em planilha Excel organizado, ter esses indicadores sendo apresentados, posso estar no banco de dados, mas às vezes não tem, né? Às vezes tem os dados, mas não está organizado, então poderia ser que isso tudo está no vermelho, né? Só o fluxograma ser flexível, porque desenhar lá, acrescentar seta, talvez seja fácil, dependendo do software que eu estou utilizando. Um outro cenário é possuir os dados, possuir uma ferramenta de fluxograma e ter conexão com o banco de dados. Então, no caso da conexão com o banco de dados, não entra aqui o PowerPoint. Então, eu posso ter um fluxograma, por exemplo, no Excel, no Power BI, que esteja conectado, meus dados estão lá no banco de dados e eu tenho uma conexão com esse banco de dados. Aqui, a questão do fluxograma, que antes era flexível, que não é flexível usando no Excel Power BI. Porque quando eu mexo em alguma seta, em alguma dos fluxos, eu acabo mexendo na conexão com o banco de dados. E aí acaba complicando. Então, eu tenho aqui, ok, eu tenho meus indicadores de interesse, eu tenho acesso ao dados de estoque, eu tenho um banco de dados, porém a parte do fluxograma estava prejudicada. Desse cenário 4, inclusive, a gente já implantou em alguns clientes, na Nex e na Vale, a gente já implantou em Excel e em Power BI, essas duas formas, conectados, os dados totalmente integrados ao banco de dados, né? Quando o cliente abre o relatório, tem lá o filtro de ano e mês, daí a pessoa pode selecionar qual período quer observar e vai estar lá o dado sendo apresentado na tela, para cada fluxo. Porém, tem as suas desvantagens que a gente foi observando. Primeiro que alterações do fluxograma são bastante trabalhosas. Então, se eu quero acrescentar um novo fluxograma aqui, eu tenho que fazer a conexão com o banco de dados para esse ponto, tem que indicar para qual ponto que é sempre uma fórmula, uma programação por trás disso, tem sempre uma programação um pouco mais complexa, então não é qualquer técnico que vai poder fazer essa alteração, então muitas vezes aí o cliente tem que retornar a gente e pedir para o nosso apoio para fazer essa atualização, porque a alteração é trabalhosa, não é algo simples. Perde-se histórico de fluxograma quando tem alguma alteração, então se eu pego nesse relatório aqui, acrescento um fluxo ou removo algum, vou salvar, perdi o histórico, não tem como, se eu, por exemplo, botar no meu filtro aqui para ver janeiro de 2017, eu vou estar vendo no fluxograma atual. Pode ser que em janeiro de 2017 o fluxograma era outro, aí eu acabo perdendo esse histórico. E tem a necessidade constante de suporte técnico, de consultor externo, como eu falei, para qualquer acréscimo, qualquer alteração de medição, tem que ter esse consultor externo para dar o apoio. E a performance acaba prejudicada quando o fluxograma é grande. Então, se eu tenho aqui muitos fluxos, muitos dados de medição, o software acaba ficando pesado para abrir ou para carregar novos dados. E aí que a gente, então, chegou na necessidade de desenvolver ou de buscar uma nova solução, para que a gente consiga chegar no cenário 5, que seria o cenário considerado ideal, que é possuir o dado, ter a ferramenta flexível de fluxograma e ter conexão com o banco de dados. E ter tudo aqui, esses 4 itens que a gente elencado, ter tudo verdinho, ter esse fluxograma flexível de fácil edição, ter o fluxograma conectado ao banco de dados, ter os indicadores de interesse apresentados em tela, ter fácil acesso a esses dados. Isso a gente identificou que só seria possível desenvolvendo uma nova ferramenta de balanço hídrico. E aí, em parceria com a Vale, a WST então desenvolveu uma nova solução para balanço hídrico. Eu vou apresentar aqui um vídeo para vocês dessa ferramenta, dando um exemplo do desenvolvimento de um fluxograma. Então, essa aqui é a ferramenta então sem o fluxograma desenhado. E aqui a gente vai começar então dando um exemplo da criação de um novo fluxograma hipotético, né? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês como acaba sendo mais simples quando eu tenho a flexibilidade da ferramenta. Então, eu crio um novo fluxograma e vou acrescentar uma nova estrutura. Por exemplo, a captação de água de um curso d'água. Eu digo aqui que é de um córrego, é uma entrada de água.
Eu cadastro então as coordenadas desse meu ponto de captação. E adiciono ao fluxograma. Então, está adicionado já, agora eu tenho aqui já meu ponto de entrada, a minha captação já está ali cadastrada no meu fluxograma. Agora eu vou cadastrar uma outra entrada que eu tenho na minha indústria, que é um poço eu tenho um poço de bombeamento. Eu cadastro esse poço e já digo aqui qual é a capacidade de bombeamento desse meu poço. Então, supondo que seja 150 metros cúbicos por hora a capacidade, eu indico ali as coordenadas e adiciono esse novo poço. Ele vai aparecer aqui na tela. Então, tenho aqui uma nova estrutura dentro do meu fluxograma. E a gente, né, a ferramenta tem essa flexibilidade também de a gente indicar o local que eu quero, onde eu quero que fique localizada essa estrutura dentro do meu fluxograma. Agora, então, a gente acrescenta agora a nossa estação de tratamento de água, porque essa água vai do poço e da captação vai para essa estação de tratamento de água. Eu posso indicar aqui qual é a capacidade de produção da minha estação de tratamento e, se eu supondo que eu tenho um reservatório, eu consigo também indicar qual é o volume máximo de capacidade desse meu reservatório da minha estação. Cadastro as coordenadas e a gente adiciona, então, no fluxograma. Agora a gente vai mostrar para você a facilidade da conexão com um banco de dados. Então, vou adicionar o fluxo para indicar que a água vai do córrego para a estação de tratamento de água e vou editar esse meu fluxo, indicar para a minha ferramenta que o dado de medição desse meu fluxo vem de um medidor X lá que está cadastrado no meu banco de dados. Então, vou agora vincular a esse medidor e vou salvar. E aí, tá no primeiro passo ali, a gente até, inclusive, alterou a legenda, né, da seta para indicar que era uma captação. E agora a mesma coisa para o poço. Indicou que a água vai do poço para a ETA, é uma água captada, e aí a gente faz o vínculo com o medidor que está lá no banco de dados. Aí, no caso do valor, né, o medido não aparece ainda em tela, porque eu tenho que salvar o meu fluxograma, que aí a ferramenta vai fazer essa busca no banco de dados depois de eu ter feito as alterações. Aí daqui a pouco a gente chega nesse passo. Então, agora vamos cadastrar agora a usina, que a água vai da minha ETA, vai para a minha usina, porque eu tenho lá um nome específico, é processos industriais. Agora é um uso, então, é água, não é uma entrada, agora já faz parte do grupo de uso de água. Cadastro as coordenadas e vou adicionar. Eu vou dar só uma aceleradinha aqui no vídeo, então, porque agora os passos acabam se repetindo, né? Então, eu vou só um pouquinho, pular um pouquinho, mas eu vou pular um pouco devagar para vocês verem que, né, que a gente está fazendo aqui junto, para vocês verem a facilidade que é e como é rápido criar um fluxograma quando a ferramenta é flexível, né? E como é rápido também de conectar ao banco de dados. Eu vou só passando aqui de frente, então aqui a gente fez a ligação com o banco de dados desse fluxo da ETA para processos industriais, agora foi de processos industriais para uma estação de tratamento. Eu consigo indicar também aqui quando tem um reuso, né, uma reutilização. Então, eu tive a água, eu fui para um tratamento e eu tenho um sistema de reutilização. Então, eu tenho essa possibilidade aqui na ferramenta de indicar que é uma água reutilizada. Avançando, a gente cadastra a questão do consumo interno. Então, da ETA vai para o meu consumo interno. De consumo interno, também vai para uma estação de tratamento. E das estações de tratamento, a água vai, então, também a gente devolve faz o lançamento no meio ambiente. E aí tem a legenda da questão que a gente chama de água disponibilizada, quando a água vai para o meio ambiente. Mas essa questão das legendas também é algo flexível na ferramenta, né? Eu posso usar, na minha indústria eu chamo de disponibilizada, na indústria Y pode ser que chame de lançamento, aí cada um pode chamar de alguma forma, né? Então aqui vocês veem que dá para a gente fazer a conexão com uma mesma estrutura, né? A água vem de dois locais diferentes para um mesmo local, que aqui é o meio ambiente. Então, aqui está desenhado o meu fluxograma da minha indústria. Eu vou salvar agora minhas alterações. Vocês vão ver que vai aparecer agora as medições. No caso, aqui está aparecendo sem medição, porque eu estou no filtro do calendário.
uma data que não teve medição. Agora a gente altera o período do calendário para setembro de 2020, por exemplo, salva e vai aparecer o dado dos dados medidos em setembro de 2020. Eu tenho aqui o volume total em cada fluxo de setembro de 2020. E eu consigo alterar para vazão, em vez de volume, eu quero ver a vazão média. Eu consigo fazer essa alteração ali no passo. E agora a gente vai para a parte de mapa. A gente tem também a visualização em mapa dessa minha estrutura. Então, cada 6 coordenadas, então aí eu tenho todas as minhas estruturas ali aparecendo no mapa. Da mesma forma, eu consigo alterar ali o período do meu fluxograma dos dados. No calendário, eu botei então setembro de 2020. E aí vocês veem que estão todas as estruturas estão ali cadastradas. E ali na esquerda tem todas as estruturas que eu tenho ali aparecendo no meu mapa. Então, eu consigo selecionar alguma, por exemplo, o poço, e vocês observam que, só pausar, eu selecionei o poço, ele apresentou aqui o volume vou voltar um pouquinho, ele apresentou o volume total de saída, eu consigo alterar para vazão ou para volume, e aqui vocês veem que tem uma setinha indicando que a água no poço, então a água somente sai, e ela vai entrar aqui na ETA, vai destacar, a ferramenta destaca, quando eu selecionei o poço, vai destacar quais são as estruturas que estão conectadas a essa estrutura que eu selecionei, né? Que são conectadas ao poço. A água sai do poço e vai lá para a ETA. Se eu selecionar, por exemplo, alguma outra estrutura, vamos selecionar a ETA, mesma coisa. Eu tenho aqui que a água entra na ETA e ela vem do córrego e do poço e chega na ETA. Eu tenho qual é o volume total de entrada e qual é o volume de saída, porque eu tenho uma entrada e uma saída. E eu sei que também que a água sai da ETA e vai para consumo interno e vai também para processos industriais. Mesma coisa eu consigo alterar aqui, em vez de volume total, eu quero ver a vazão média do período que eu selecionei. E tem também a visualização em dashboard. Nessa visualização em dashboard, também eu vou ter aqui os indicadores que são de interesse da minha indústria. Esses são os indicadores que eu quero apresentar, que eu preciso apresentar para gestores ou para fornecedores, para os investidores. Eu seleciono no calendário, eu seleciono o período que eu quero analisar. Então, por exemplo, setembro de 2020. E aqui vai me aparecer, então, quais são os dados que eu tive em setembro de 2020. Eu tenho 3 outorgas de uso dentro da minha indústria. O volume total outorgado era esse. Qual foi a produção de minérios, quando foi a mineração nesse mês. Então, eu tive essa produção aqui em toneladas. Eu consigo saber qual foi o total de água que foi captada dentro da minha indústria, qual foi o total de água disponibilizada que retornou ao meio ambiente, quanta água que passou por círculo, né, que foi utilizada dentro do meu processo industrial, qual foi a taxa de reutilização de água dentro do meu complexo, então 6% da água que eu captei eu reutilizei, e qual foi a minha taxa de captação por produção. Então, eu consigo ter todos esses dados, esses indicadores, e tudo isso está baseado no que eu cadastrei lá no meu fluxograma. E aí tem alguns gráficos que a gente tem também. Eu consigo ocultar algum indicador, se caso seja um indicador, esse aqui não é do meu interesse, eu vou ocultar. A gente tem essa possibilidade de ocultar, alterar o tipo de gráfico, tá? Em vez de barra, ser um gráfico em pizza. Eu consigo, eu tenho a flexibilidade também de ter os indicadores que são do meu interesse. E, então, como eu falei, essa foi uma ferramenta que foi desenvolvida em parceria entre a Water Services e a Vale. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, vocês viram aí uma breve apresentação, né, de um exemplo de uma aplicação de um novo fluxograma nessa ferramenta que a gente desenvolveu. É uma ferramenta que, como eu disse, foi desenvolvida em parceria com a Vale, mas é uma ferramenta que a gente está disponibilizando para outros clientes. Ela não é exclusiva, a gente está comercializando essa ferramenta. E com a ferramenta a gente conseguiu, então, atingir o que a gente buscava, os nossos objetivos, que era ter a flexibilidade. Vocês viram que a ferramenta, a edição é muito simples de fluxograma, a gente foi fácil de criar uma nova estrutura, de fazer o link entre uma estrutura e outra, criando as setas.
A conexão com o banco de dados é bem simples, então eu já sei, a ferramenta sabe quais são os pontos de medição, quais são os medidores que eu tenho no meu banco de dados, então eu consigo indicar para cada seta lá qual é o medidor de cada uma daquelas setas. Eu tenho exibição dos indicadores na minha aba de dashboards e eu tenho também o fácil acesso e segurança do meu dado histórico. Eu mantenho todo o meu dado histórico, está lá no meu banco de dados, e do fluxograma também. Quando eu faço uma alteração no meu fluxograma, acrescento algo ou retiro, eu posso indicar um período. Esse fluxograma ele esteve ativo de setembro a novembro de 2020. Então, sempre que eu selecionar no meu calendário de setembro a novembro de 2020, aquele fluxo específico vai aparecer. Se eu selecionar daí dezembro de 2020, aquele fluxo não vai mais aparecer, ele vai estar apagadinho lá de fundo. Então, a gente tem essa questão de ter o dado histórico, não só os valores medidos, mas também do fluxograma. E assim a gente consegue mais facilmente atingir os objetivos de um balanço hídrico. E aí o gestor, ele abre a ferramenta, ele vai ter lá acesso a todas as informações de interesse, ele consegue identificar mais facilmente ponto que pode ter alguma perda de água, possibilidade de reuso, e tem a questão da garantia do legado da informação.